Começando mais uma entrevista. Hoje o nosso entrevistado é meu amigo, pré-candidato a prefeito da cidade de Angical do Piauí, professor Dedé. Seja bem-vindo, Dedé. Bom dia, meu amigo Fernando Campos. Estamos aqui para tratar de assuntos da política de Angical. Assuntos sérios, polêmicos. Tá preparado? Estamos aqui, rente, firme, né? Firmes e fortes. Dedé, convenção, né, do Republicanos, foi agora na segunda-feira, né? Verdade, meu amigo Fernando. Nós tivemos a nossa convenção na segunda-feira, né? Tivemos lá com todos os nossos pré-candidatos, né? Que a nossa convenção, muitos achavam que ela não ia acontecer, né? E ela aconteceu de uma maneira bem elaborada com a gente lá, né? Então tivemos com todos os nossos pré-candidatos a vereadores e de fato nós vamos ser uma opção de voto para os angicalenses nessa eleição do dia 6 de outubro. Eu observei que na convenção tinha representantes de várias comunidades de Angical e todos foram mesmo que queriam ouvir, né, assistir à convenção. Eu vi outras convenções que pessoas levaram pessoas de Teresina para poder fechar aquela quantidade de pessoas. Lá não, foi independente, foi livre, né? A gente vê, Fernando, que uma convenção hoje, os políticos, na verdade, eles estão desacreditados. A gente sabe disso, né? Então é muito difícil para você levar o povo para uma convenção, né? É claro que a gente sabe que a prefeitura é diferente, tem os funcionários e que terminam sendo chamados aí, juntamente com famílias, e o que não é o caso de quem está fora, como é o caso das oposições, né? Mas a gente teve o apoio das pessoas próximas que estiveram lá e que, assim como o outro grupo também fez as suas convenções que também levaram pessoas, né? Mas o G3 vai buscar o eleitorado a partir do dia 16 de agosto, que é o período onde a gente pode pedir voto. E nós vamos, dentro da legalidade, dentro do tempo correto, buscar o eleitorado angicalense e explicar por que nós somos uma opção boa para a cidade de Angical. Dedé, eu observei que os pré-candidatos a vereadores do G3, todos têm uma profissão, do prendeiro ao advogado, né? Mototáxi, motorista de Uber. É verdade, meu amigo Fernando. O nosso grupo de vereadores, embora pequeno, são 6 pré-candidatos, mas bem eclético. Nós temos, como você bem disse, temos pedreiro, temos advogados, temos motorista de aplicativos. Então, pessoas que convivem no dia a dia com a população de Angical. Eu acredito que vai representar bem o nosso povo angicalense. A gente observa que a chapa do prefeito, existe muitos candidatos, mais de 30, né? Eu vi falar que é mais de 30 candidatos. E sempre tem aquele apadrinhado do prefeito, né? Esses apadrinhados, eles, eu vejo lá em Angical que eles batem no peito que vão ganhar porque tem dinheiro, tem poder, mas moram em Teresina. Fernando, eleição é complicado, né? E eu já tenho participado de 4 eleições, onde a primeira nem eleito fiquei primeiro suplente. Mas é verdade, mas eu também já vi muitos com dinheiro dentro de Angical perder eleições, né? Então é muito relativo isso. É claro, não vou dizer que a estrutura financeira ela não conte numa eleição, mas não é só isso. Tem que ter o contato com o povo. O povo hoje está mais esclarecido, né? Eu acredito hoje que com o advento da internet muita coisa vai mudar e muita gente vai se surpreender dentro de Angical. E principalmente com os vereadores que aí estão. Porque a gente sabe que Angical tem vereadores que é só de gestão. Não conseguem ficar fora de uma gestão. Às vezes se elege na oposição, mas na hora que muda, o prefeito ele já está como prefeito. Isso é notório na cidade. Que aconteceu na última eleição, né? Em todas. Eu observei que a última eleição, o candidato na época, o Dr. Carlos, né? Teve pessoas que acompanhavam ele, tipo Antônio Bogó, Derlan, por último o Assunção, e hoje estão, né, na gestão, hoje estão ao lado do prefeito. A Antônio Bogó, eu acho que na mesma semana que o candidato dela perdeu, ela já correu lá pro lado do Bruno Neto, né? E seguindo o Derlan, né? E isso acontece, né? É como eu digo, Fernando, é muito difícil. Eu ainda não me lembro de vereadores que se mantêm firmes no propósito de quando ganham de um lado se permanecer dentro desse lado.
onde ele, às vezes o gestor, o candidato dele não logrou êxito na eleição. E já você, Dedé, já fez o caminho ao contrário. Você ajudou a eleger o prefeito que lá está hoje. E quando começou a gestão dele, você saiu da gestão e veio para a oposição, né? É verdade, Fernando. Eu procurei me manter firme dentro das minhas convicções. Para você ter ideia, não foi só com o prefeito Bruno Neto, não. Quando o candidato Zé do Abel foi candidato a prefeito, eu também votei com ele na primeira eleição que ele perdeu. Fui eleito vereador, né? Depois, na segunda, tive novamente com ele, perdemos de novo. Depois já tive numa outra eleição com a prefeita Neta, que ganharam a eleição. E logo em seguida, depois eu também rompi com ela. Fui para a oposição. A mesma coisa com o prefeito que está, Bruno Neto. Não tenho nada contra nenhum deles, que fique bem claro isso. O meu problema é questão de política. Como pessoa, gente boa para mim, todo mundo. Dedé, eu observei, porque eu participei do grupo, né? Eu entrei em Angical em 2022, começamos a fazer esse trabalho de denúncias, mostrando a realidade para o povo de Angical, minha terra, né? E eu cheguei, né, comecei a participar de algum grupo de oposição, né, comandada pela dona Neta. E o que eu observei foi o seguinte: você foi para a oposição e não foi tirado uma foto, né? Porque geralmente quando há uma adesão, há uma comemoração. Diferente do Bruno Neto, às vezes ele puxa um cara que tem 3 votos e comemora, né? Verdade, meu amigo Fernando. E talvez hoje eu até entenda um pouco isso, né? Eu acho que não era de grande interesse trazer evidência para mim que estava saindo do grupo do prefeito, né? Que tive com o prefeito. E eu lembro e guardo uma frase muito bem colocada do prefeito: que beberá a água dele aqueles que passaram sede com ele, né? E eu aqui não estou reclamando que o prefeito deixou de me dar alguma coisa, não. Mas, que até porque eu disse para ele que ia deixar ele quando ele não tivesse indo de encontro com minhas ideias, né? Mas hoje, é verdade, o que você fala é verdade. A oposição de Angical nunca fez essa divulgação. Nem quando, não foi só o professor Dedé não, França, vereador França, Lulu Regina, quando saiu, não fizeram essas divulgações, não. Não teve o reconhecimento merecido, né? Exatamente. Porque vocês fizeram vocês fizeram uma passagem ao contrário, né? O pessoal que saiu da oposição foi para a situação, foi comemorado. Agora o cara que está numa base do prefeito eleito, tem uma prefeitura na mão, tem que ter muita coragem de sair daquele ninho político que é vitorioso naquele momento para ir para um ninho que foi derrotado, né? E vocês fizeram esse caminho, né? E não teve esse reconhecimento. Eu falo assim sobre reconhecimento, Dedé, porque eu faço um trabalho independente no Médio Parnaíba. Em Angical eu tenho um carinho especial porque é minha terra. Saí de lá com 7 anos de idade e sou mais um retirante de Angical, como muitos saíram de Angical. E o que eu vi no grupo da dona Neta, com todo o respeito que eu tenho à dona Neta, várias vezes tomei café com ela, almocei com ela, ajeitei com ela. Para mim, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, não tenho o que reclamar. Mas essa parte política ficou a desejar, porque até então, até uns 3 meses atrás, não existia quem era o candidato, ninguém sabia quem era o candidato. Então, a gente estava na esperança do candidato ser o Dr. Walter, né, que era um nome excelente, um cara querido. Eu particularmente gosto demais das ações do Dr. Walter. Só que o Dr. Walter, por motivos do trabalho dele fora, não pôde ser candidato. E aí a gente se uniu e escolhemos o Dr. Carlos, que já vinha de uma eleição passada. Por pouco não foi eleito, questão de 57 votos, mas ele não aceitou. E hoje há um comentário na cidade que a gente espalhou a oposição. A gente fomos os filhos rebeldes da oposição de Angical. Eu, você e o doutor Antônio Wilson. Principalmente eu, por eu ter esse trabalho verdadeiro e falo tanto um lado como o outro quando está errado, né? Assim, na tua visão, a gente foi realmente os filhos rebeldes? A culpa é nossa da oposição hoje estar dividida em Angical? Fernando, eu queria pontuar uma coisa antes de tocar nisso aí, que foi até bom você ter colocado isso. Eu não sei se lembram, mas durante o governo, a gestão de Dona Neta, havia um programa de rádio implacável contra a Dona Neta, que chamava Angical em Foco.
onde tinha como radialista, era até o Ratinho, se eu não me engano, na memória, Daniel Da padaria. Isso. E batiam constantemente na gestão. Quando nós ganhamos a eleição, quando eu falo nós, o grupo do Novo, que era Bruno Neto, tudo, teve-se uma reunião lá no gabinete do prefeito, onde participou eu, Jordão e Bruno Neto. E o assunto a ser tratado era a Secretaria de Meio Ambiente, para quem ela iria. E naquela data ficou dito que quem iria, eu soube lá que seria o Ratinho. Eu até perguntei, eu até disse, me perguntaram se é um bom nome, eu digo, é um bom nome. Aí o gestor até disse, é um bom nome até porque vai ser uma forma de nós calarmos a rádio. E dali você pode prestar atenção, desde a nomeação do Ratinho secretário de Meio Ambiente, o Angical em Foco desapareceu, né? E ninguém nunca mais se viu qualquer. Ou a gestão tá boa demais, ou não tem problema em Angical, ou então cumpriu-se o desejo que o gestor queria, que era quando trouxe o Ratinho para secretário de Meio Ambiente, as denúncias se acabaram. E a gente sabe que há erros, há acertos, mas também há erros. É o que eu mais mostro aqui na TV Rádio do Dia, são os erros de Angical e a corrupção. A verdade é essa, né? Qual era a outra? A outra pergunta, nós somos os filhos rebeldes da oposição. Pronto, Hoje? bem colocado. Eu participei de muitas conversas com Dona Neta e naquela época o Fernando era aliado à Dona Neta, estava com Dona Neta e ela me dizia muito da importância do Fernando, né? Mas muitas vezes nós conversando também, sempre ficou essa ideia que ela me passava de que o Fernando era a pessoa ideal para cumprir essa função onde ela estava, que era que nenhum outro fazia, que era das denúncias. Até mesmo que os vereadores, às vezes, eles evitam isso, né? Sim. E naquele momento, como ela mesmo dizia, Dona Neta, o Fernando é a pessoa ideal para estar mostrando os problemas da cidade. E tirando eu também, que fazia muito isso na Câmara. Mas hoje, não, eu não vejo o Fernando. O Fernando foi até, você, Fernando, nos ajudou a manter um grupo, porque na verdade o que queriam era fazer com que o professor Dedé não tivesse a oportunidade de uma disputa. E quando veio o doutor Antônio Wilson, juntamente com você, que saiu a ideia do G3, nos fortaleceu. E só aí começaram a olhar para o nosso grupo, né? Nós participamos da reunião que você teve lá com o Dr. Carlos, todo mundo, onde todos queriam e apoiavam o Dr. Carlos. Ele que não quis. Ele que não quis. Depois, em outras conversas que a gente teve, eu também me propus a aceitar até a Maria Cabral, vereadora. O próprio Paulo Masso se prontificou, disse que ia conversar com a Maria Cabral, que era para ser o vice dele, o vice dela. E naquela ocasião cogitou-se até a possibilidade da minha filha ser candidata a vereadora pelo PSD. E o restante a gente sabe como é que chegou. A conclusão para sair o G3, o G2, que depois apareceu essa denominação do G2, né? Isso. E o grupo do gestor, né? Hoje a gente vê muito eles tentando copiar o nosso trabalho, né? Até o nome, G2, né? E hoje, principalmente eu recebo muitas críticas do grupo da Dona Neta. Não ela diretamente, porque eu nunca vi nenhum áudio da Dona Neta, nenhum vídeo, mas as pôneis, né? Eu costumo chamar os puxa-sacos. Eu sou bem... Desculpe, Dedé, mas minha linguagem com o povo é essa. Eu não sei falar bonitinho que nem o William Bonner, né? Mas os aspone, os assessores de porra nenhuma, tipo um bebinho que fica lá no mercado, critica muito a minha atuação em Angical, e ele diz que foi eu que atrapalhei e espalhei a oposição. E o Dr. Carlos também conversa com algumas pessoas próximas a nós e fala a mesma coisa. E na verdade não, hoje você vê, assim, o meu ponto de vista, o Dr. Carlos, ele está com o pé no G2 e o outro pé lá na gestão. Não se declarou para o Bruno Neto com medo de uma foto e com medo das críticas da TV Rádio do Dia. Mas a gente já mostramos aqui fotos, ele declarando voto e apoio para o candidato Evandro do Cobal, né?
um desrespeito total com os pré-candidatos da época que ele foi candidato e pediu voto para ele no sol quente, gritou, lutou por ele, e aí o cara chega a esse ponto de ser um frouxo, um covarde. Isso aqui que está falando é o Fernando Campos, não é o professor Dedé, em apoiar um cara que tomou muitos votos dele, que eu lembro demais da atuação do Evandro lá no estanque mesmo. Eu costumo dizer essa mesma história, que ele chegou até a mim e me chamou de otário porque eu estava votando na bucha do Paulo Márcio, que era o Dr. Carlos. E, Dedé, esse ponto, estamos falando sobre o G2 e o G3. Vamos deixar aqui um pouquinho aqui da gestão do Bruno Neto. Ou então você pode, se preferir, nós continuamos na gestão sobre a questão da água. Eu queria fazer um ponto a respeito desse que você colocou, Fernando, do Dr. Carlos. Primeiramente dizer que eu com o Dr. Carlos tenho uma boa relação. Certo. Para mim é uma ótima pessoa, não tenho o que dizer dele, um bom médico. Não, como médico ele é um bom médico, agora como político... Mas acho que ficou um pouco a desejar essa questão, porque, querendo ou não, ele é um político, né? Então, se fosse um eleitor até cruzando um voto, tudo bem. Mas eu acho assim um pouco desmerecedor para os vereadores do G2 não ter o apoio declarado, né? Muito pelo contrário, já que já está declarado, mas que também é um direito dele, Carlos. Não questiono isso, só é o meu ponto de vista. Acho desmerecedor para o grupo do G2 e deixa um pouco a desejar na pessoa do político. Mas como médico, como pessoa, para mim, uma ótima pessoa e um ótimo médico. Certo. Dedé, outro ponto aqui que a gente tem que discutir um pouco, para o povo de Angical entender, é a questão da água. Pronto, um ponto muito bom. Hoje, sabemos que hoje existe uma negociação entre a prefeitura e a privatização da água. Foi criada a MIRAI, né? E ele joga a culpa no Estado. Ele diz que não é responsável pela água do município, sim a AGESPISA. A gente sabemos que a AGESPISA está em processo de concessão, né? Que na verdade parece mais uma privatização, que quando você diz uma concessão de 35 anos, prorrogável por mais de 35 anos, são 70. É uma privatização. É praticamente uma Então privatização. assim, eu vi uma entrevista do prefeito, foi um trecho muito rápido, que ele evita até falar no assunto da água, mas ele disse que não tem nada a ver a AGESPISA, mas nós sabemos que existem os postos do município. E eu mostro novamente, você vai ver no visor aí, os documentos que a prefeitura vai receber 1,5 milhão pelos postos, né, do município, e ele vai passar de mão beijada para essa empresa. E é claro, essa empresa ela não vai trabalhar de graça para o município, ela vai ter que receber de algum lugar, e quem vai pagar a conta é o consumidor, é o povo, né? Eu tive informações de pessoas que participaram dessas reuniões do MIRAI, que até aquela casa mais distante, no pé da serra, vai pagar água. Você como vereador, já foi presidente da Câmara, mas vereador, um vereador atuante, eu vejo muito, assisti o seu discurso, porque não sei qual o motivo, não está sendo transmitido ao vivo as sessões da Câmara, né? Mas eu assistia e eu vejo muito trecho seu, né? Os seus empates, debates lá com os outros vereadores, você cobrando principalmente do líder do prefeito, né? Satisfações, o que tem a dizer, qual é a negociação, e os caras ficam prendendo esse negócio, ficam escondendo do povo. Porque as informações que chegaram para a imprensa é que dia 14 de agosto vai ter, né, vai ter o leilão, e eles vão ter 6 meses, né, para começar as atividades em cada cidade. Para o povo entender, 6 meses vai ser depois das eleições. Então você vai eleger um cara que vai te trazer uma surpresa depois das eleições, um talão para você pagar todos os meses. Se não pagar, os caras cortam a água. Você tem a dizer sobre isso aí, né? Fernando, qual é o seu... Eu quero saber o que você tem a dizer, o que você está fazendo, né, para defender o povo lá na Câmara Municipal. Primeiramente, meu posicionamento é que eu sou contra, né? Assim como também tem 2 vereadores que também são contra. Eu não poderia ser leviano e dizer que não, que a vereadora Sônia se mostrou contra isso também, a vereadora Maria Cabral também. Mas os outros nunca se prontificaram e não foi por falta de cobrar. Que eu, como vereador lá na Câmara, já cobrei até o posicionamento dos vereadores. Teve o vereador professor Derlan, que desviou um pouco, a vereadora Leidiane, que praticamente
deu um aval confirmando que, Sim, que era a eu vi, favor. eu até mostrei né? o discurso dela. Mas eu queria ir lá na entrevista que você falou do prefeito, para pegar uma contradição dele mesmo lá, quando ele disse que a prefeitura de Angical, não foi nem a prefeitura que ele usou, ele, que não tinha autonomia. E nos documentos que você já mostrou e que a gente tem acesso, o que é uma outorga? Porque Angical, para passar esses 15 postos municipais, ele vai receber uma outorga de 1.562.000. E uma outorga se dá de quem tem autonomia. Então, se a prefeitura vai receber 1.562.000 através de uma outorga, isso quer dizer o quê? Que é ela que está cedendo. Então, o prefeito já se contradiz aí. Então, ele tem o poder de fazer, mas ele não quer. Por que o prefeito de União tem, o de Oeiras tem, o de Parnaíba tem, o de Nazária tem? Então, não funciona essa tática que o gestor está usando. Até porque o que é uma outorga? A outorga é justamente de quem tem autonomia. Angical vai receber uma outorga de 1.562.000, que você coloca como que é muito dinheiro. Na minha visão não é muito pouco. Porque se você pegar 4.000 famílias num talão de R$50, R$60, durante 10 meses nós já temos esses 1.562.000. Então, para você ver, isso é muito caro. E outra, os comerciantes ainda não tiveram noção, e aqui vai um alerta aos comerciantes de nossa cidade. Eles são comerciantes de Angical, escute bem. Imagine aí o impacto que se dá. É um talão de 50, R$60 em torno de 40 famílias, 4.000 famílias. É em torno de quase 300.000 mês, que deixa de entrar no comércio de Angical, que vai para uma empresa que vai cobrar esses talões de água da população. É dinheiro a menos no comércio de Angical. Porque esse dinheiro não vai para o comércio de Angical. Porque esses 50, R$60 que a pessoa vai pagar num talão de água vai fazer falta no comércio de Angical. Então, isso é danoso demais em todos os sentidos, principalmente econômico, de nossa cidade. O que o prefeito alega é que tem muito desperdício de água. Não era mais fácil, Dedé, ele criar uma equipe de fiscalização para esses que, né, usa a água de qualquer jeito, enche piscina, joga para irrigar a planta, lavar a calçada? Isso aí realmente eu concordo. Era mais fácil ele criar uma equipe de 2, 3 pessoas com uma cidade pequena e fiscalizar, né, esses exagerados consumidores de que prejudicar uma população inteira cobrando talões, entregando a água de Angical para uma empresa privada que vai dominar durante 35 anos. Sim, Fernando, a questão do desperdício a gente sabe que ela existe, mas há outras maneiras para se tratar isso com fiscalização do que colocar um talão de água na mão de cada pessoa de Angical. Veja bem, R$60 hoje, para você ter ideia, o que tem de pessoas hoje em Angical, tem vereador aí, aperreado aí, porque toda hora chega porque alguém está com corte de energia. Agora você imagine, some-se a isso a energia, a água. Sim, sim. Porque boa parte da população da nossa cidade não paga água. Usa a água do município. Então, é uma coisa muito danosa para o nosso município. Essa que é a palavra correta. É um dano muito grande. Muito grande, né? Causado por um gestor. Principalmente para as famílias mais pobres, principalmente da periferia, da zona rural. Eu vi até que é onde a carência está maior. Eu vi até um seguidor, quero até que tu filme essa parte, joga no grupo aí, viu? Pode filmar, dá pro teu mesmo. Eu vi até um apoiador do prefeito, eu não vou negar, até teu primo, até desculpa, é família, o Gramosa, tem uns áudios do Gramosa. Não é meu primo, não. É não? Não. Pensei que era seu primo. Não. Até o Gramosa tirando chacota, brincando com a cara de algumas pessoas que estavam se reclamando no grupo por conta dessa questão de pagar talão, e ele disse que se estiver achando ruim, eles pagavam e tal, tirando onda com o povo pobre. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, quem vai perder com isso é o povo, né? Dedé, você sendo eleito prefeito, você vai brigar pelo povo? Você vai lutar nessa questão da água para desfazer essa maracutaia, né? Você vai derrubar essa arapuca? Fernando, nós vamos lutar sim. Eu lhe digo, se nós ganharmos essa eleição, nós vamos tratar com os vereadores eleitos. E eu acredito que alguns dos nossos vereadores vão estar no ponto para lutar por essa causa e buscar, porventura, que eu sei que às vezes alguns vereadores, mesmo do grupo do gestor, podem estar eleitos, mas a gente já sabe como eles são. Basta um prefeito ser eleito, pulam tudo pro lado do prefeito. Então a gente vai mudar com os vereadores, porque tem que ter uma concessão, tem que passar pela Câmara de Vereadores. E é aí lá onde a gente pode derribar esse projeto. Então assim, vai ser o Legislativo e o Executivo juntos para derrubar essa arapuca que o Bruno Neto vai deixar para Angical, que é pro povo pagar água. Tá errado, a água é do povo, o seu.
que você relembrou a época do Dr. Raimundo Vilarinho e do Jorge Lopes, da Márcia Lopes, que levaram postes para várias comunidades. E você me lembrou da questão dos talões, que o Dr. Raimundo pegava e pagava os talões do povo. Eu lembrei porque nessa época eu era menino, mas eu lembro muito bem quantas vezes a minha avó ia lá para casa do Dr. Raimundo, lá no Montevidéu, né? E ele sempre estendia a mão, principalmente nessa questão de pagar talões, receitas, porque o povo era muito pobre. Hoje, naquele tempo, não tinha o Bolsa Família. Hoje o Bolsa Família ajuda muitas pessoas, né, das cidades. E aí você relembrou os bons tempos do Dr. Raimundo, né? É verdade, Fernando. O Dr. Raimundo foi um prefeito onde ele é notório, e a gente ainda hoje vê que o povo sempre fala nele, né? Sim. Porque foi um prefeito preocupado com a cidade, né? E com a população, né? E eu conversando com as pessoas, os mais velhos, eles sempre ouviam isso. Ó, o Dr. Raimundo, ele ficava juntando uns talão, e aí ia pagando, e às vezes ele nem pagava, não dava o dinheiro para a pessoa, que às vezes corria o risco da pessoa fazer outra coisa e não pagar. E aquilo, por ele juntar e ele mesmo pagar, ele foi tendo noção do gasto que era para a prefeitura. E daí surgiu a ideia de fundar os postos municipais. E hoje nós temos 15 postos municipais gratuitos, dá despesa? Claro que dá. Mas se nós formos olhar a despesa perto do que pode vir a gerar de despesa para o povo com talões, ela é ínfima, é muito pequena, entendeu? Cuidar dos postos, porque seria até eu até disse, seria uma coisa muito fácil fazer até a própria gestão cobrar isso, do que passar para uma empresa, né? Para uma taxa única, uma taxa bem única, baixa mesmo. Então, lá em Oeiras já funciona assim, lá Águas de Oeiras, lá é a prefeitura, é uma taxa, digamos que parece que é R$12 por mês. Que tirava muito fácil o dinheiro até da manutenção dos próprios postos. Bastava mandar um projeto de lei para a Câmara aprovava, coisa mais simples do mundo. Mas por que passar para uma empresa privada? Porque eu, Fernando, eu sou comerciante, então quando eu compro alguma coisa, eu tenho que ganhar em cima. Todo comércio visa o lucro. Sim. Então, se uma empresa dessa vem, ela vem para lucrar. Lucrar. Não é para agradar o prefeito ou agradar o povo, não. Isso aí mexe com a economia, como você falou, vai mexer com a economia do comerciante. Aqueles R$60, aqueles R$100, aqueles R$200 de água vai depender da quantidade, porque tem pessoas que trabalham lavando roupa, né? E aí não vai mais para o comércio, a pessoa vai ter que migrar, vai ter que guardar aquele dinheirinho para poder pagar o talão, porque senão fica sem água. Isso aí vai mexer na economia de Angical, porque a economia de Angical já está abalada. A gente vê muitos comércios hoje em Angical batendo nas portas, né? Comércios tradicionais batendo nas portas. Fernando, sobre o comércio, eu posso falar bem. Porque se você me perguntar aqui no meio de Parnaíba, numas 8 cidades onde eu tenho acesso e trabalho, eu conheço bem a economia desse local, né? E Angical, é porque na mídia que se coloca, Angical é uma cidade modelo, né? Sim. Mas eu, como comerciante, e outros na cidade sabem que atualmente a economia nossa, do nosso município, ela está decaindo e muito em relação a anos anteriores. Isso é um fato, é uma verdade. Não vou aqui dizer que é só culpa da gestão, não. Tem outros fatores também, mas há também o dedo da gestão. Porque a gestão ela pode ajudar a economia a melhorar, né? Posso lhe dar vários dados como isso pode acontecer. A partir de quando você distribui melhor a renda, né? Quando você tira, por exemplo, deixa de empregar a família inteira de um vereador e começa a colocar as pessoas do povo, isso começa a se distribuir melhor a renda. É muito fácil, agora tem que querer. Hoje lá a prefeitura está distribuída em um pequeno grupo, né? Uma padaria, 2 supermercados, é o que eu fiquei sabendo, né? E os que trabalham lá é que tem emprego aqui em Teresina. Eu já denunciei um rapaz que tem 2 empregos, um na locadora de carro lá da prefeitura, que é aqui de Teresina, e trabalha funcionário municipal da prefeitura de Teresina, está lá em Angical. Já tomou a vaga de um cidadão de Angical que poderia muito bem estar trabalhando em Angical, né? Isso aí, vamos aqui falar de vereadores, empregos, já que você tocou no assunto. A Maria dos Correios, a família da Maria dos Correios, já denunciei várias vezes aqui, está toda na prefeitura. Marido no carro do lixo, uma vez até fiz um vídeo, ele bêbado, tomando cerveja e o carro do lixo do lado, hora de trabalho. O filho do Bolsa Família já teve reclamações na questão de cadastro, né? Eu recebi um áudio de uma senhora desesperada na época, porque o cadastro dela tinha dado errado, falta de, lá na hora lá eles preenchem errado justamente para a pessoa ir em Água Branca e retornar, e uma pessoa chega e manda ela procurar a Maria dos Correios e automaticamente dá certo. Por quê? O filho da Maria dos Correios trabalha no Bolsa Família. Então muita gente deixou de receber o Bolsa Família porque lá no cadastro eles erraram propositalmente. Eu já mostrei aqui.
Entendeu? Então assim, a Maria do Correio tem o quê? Tem uns 5, 6 empregos na prefeitura. Aí vamos para os outros vereadores que têm empregos também na prefeitura. Então, o povo que realmente precisa, eu não ouvi um desabafo daquela moça lá, Nora Show, né, chorando, porque foi humilhada, nem cesta básica recebia e tal, não teve a oportunidade de ter um emprego, né? Então vários profissionais de Angical estão migrando para outras cidades, deixando a terrinha para poder trabalhar. Novamente a questão dos retirantes, falta de oportunidades, porque hoje quem mais emprega na cidade é a prefeitura, quem mais compra na cidade é a prefeitura, e muitos comerciantes ficaram de fora, não vendem para a prefeitura porque o prefeito disse, não, você não votou em mim, então está despachado. É isso que está acontecendo, né, Daniel? Fernando, olha, a respeito de comerciante, quem é comerciante, quem vende ou quem não vende, porque é como eu disse, o comerciante ele visa o lucro, né? Então todo mundo quer participar, né? Agora, se há uma restrição para alguns, cabe a cada comerciante perceber isso. Mas quem está dentro, eu não tiro o direito, quer participar do bolo, sim. Né? E tem todo o direito disso. Então, não julgo nenhum por isso. Agora, quem coloca é o gestor. É o gestor. Então, quando até a questão dos vereadores, se os vereadores colocam a família inteira, mas quem autoriza, quem passa a caneta é o gestor. O vereador também deveria se sensibilizar, mas o gestor é o responsável por tudo. Então a população tem que começar a olhar por isso. Se tem uma pessoa que está trabalhando numa cidade ou noutra, mas é com aval do gestor, né? Se tem uma família inteira dentro da prefeitura, mas é com aval do gestor. É isso que a população tem que prestar atenção. Quando você, angicalense, que tem 4, 5 filhos em casa, não tem um trabalhando e na outra ponta tem uma família inteira trabalhando, a culpa é da gestão. Porque eu, juntamente com o Jordão, com o Bruno Neto, nós andamos nas casas de Angical e nós ouvimos muito essa reclamação. E eu ouvi também muito se dizer isso, que não iria ter mais de uma pessoa da mesma família trabalhando dentro da prefeitura, porque isso já era uma prática do governo anterior, da então Dona Neta. E que em diversos palanques isso foi tratado por nós, com o Bruno, com o Jordão. Então hoje é o povo olhar. O Bruno Neto está cometendo os mesmos erros da antiga gestão. A velha política. Não mudou muita coisa, só o marketing. O marketing, muita maquiagem, denuncio isso aí. Dedé prefeito. Mudaria isso aí? O comerciante, você ia dividir? Fernando, deixa eu lhe colocar um ponto. Eu vou fazer 50 anos agora em agosto. Eu tenho uma experiência de vida. Eu sou professor do Estado de Língua Portuguesa, formado pela UESP. E na polícia, sou soldado da Polícia Militar, na verdade formado pelo Corpo de Bombeiro. Soldado? E passei no Corpo de Bombeiro, fui para a Polícia Militar depois, mas foi no comércio que eu aprendi a fazer as coisas, né? Eu ando muitos estados rodando, né? E vejo muitas coisas em cidades pequenas. Eu sou um cara que vive em festejo de feira em feira, então eu vivencio. Você é da feira? A economia Sim. do lugar, do menor ao maior. Eu ando no estado da Paraíba, eu vejo coisas que se trouxessem para nossa cidade dava certo. Nós temos a Fazenda Bananal ali em Angical. Sim, um projeto Um projeto lindo que a prefeitura não abraçou e eles se prontificaram que poderia estar empregando muita gente. E o Bruno Neto usou muitas imagens na campanha política, né? Fizeram imagens e tal, usaram muita imagem. Tivemos o apoio do pessoal naquele tempo, mas que foram deixados de lado também. E com isso, nós vamos aproveitar tudo isso. Nós sabemos e como fazer para gerar serviço dentro do nosso município. Era uma das promessas de campanha do atual prefeito. Gerar emprego. Ele tinha também um projeto do Quintal, né? O Quintal Produtor. Que era, na verdade, só para trazer renda para outras pessoas, através de contratos. A gente sabe disso, eu tratei disso na Câmara muito. A Secretaria do Empreendedorismo, cadê? Que foi promessa de campanha. Ia ter até uma moeda na cidade, né? Era o Angico, era? Era. Banco, a promessa de banco fica enrolando o povo com banco, nem banco existe em Angical. Pronto, ele disse que trouxe o Banco do Brasil para Angical. Como é esse negócio do Banco do Brasil? Nossa cidade ela não tem banco, ela tem um posto avançado, que é diferente de banco. As pessoas reclamam muito, mandam muita mensagem para mim. Você tem ideia que para ter dinheiro depende dos comerciantes da cidade, que tem que abastecer os caixas eletrônicos. Isso mesmo, o pessoal reclama que chega lá para sacar e não tem. Às vezes a loteria tem, mas o banco não tem. E quando não tem nem a loteria, o pessoal tem que correr lá para Santo Antônio dos Milagres, para a loteria de lá. Porque o Banco do Brasil, que é uma promessa do Bruno Neto, que eu acho uma promessa errada,
para mentir para o povo, porque o Banco do Brasil não depende dele, é um estatal, o governo federal, né? E já teve postagens dele que ele disse que inaugurou a agência do Banco do Brasil. Tipo assim, eu reformei. Eu tenho certeza que ele não fez isso. Ele no mínimo deu um cafezinho da manhã para os poucos funcionários que foi para esse posto avançado do banco. E aí ele quer passar para a comunidade, para a sociedade, que foi que levou. E nessa promessa do Banco do Brasil retornando para Angical, a economia ia melhorar. E pelo contrário, mas que foi cair mais. Havia a promessa do banco de fazer com que o banco voltasse e que se não conseguisse, iria criar-se uma moeda nova. Cadê a moeda nova? Nem moeda, nem banco, há um posto avançado. Claro, não podemos dizer que não melhorou porque estava fechado, melhorou com o posto avançado, mas a gente tem que tratar a coisa de forma correta. Não dizer que fez uma coisa quando não fez. Da mesma forma com o fórum, que é um programa de justo acesso, tem nada a ver com o fórum. Então a população vai perceber isso no decorrer dos tempos. Ajuda, se ajuda, a gente não pode negar isso, né? Mas isso é um programa que vem para todos os municípios. Quem foi à inauguração viu lá o presidente do tribunal falando que a intenção de chegar a todos os municípios. Hoje, qual é a maior obra política da prefeitura? Qual a maior obra da prefeitura municipal de Angical do Piauí? Que você possa me apontar, isso que foi ele que construiu. A maior obra da prefeitura de Angical, Fernando Campos, se chama marketing político. Mídia. Muita mídia. Muita mídia. Se pegasse o que é gasto com mídia e transformasse em ações para o povo, eu já digo, só para medicamento daria mais resultado. Mas a grande obra da administração é o marketing. Quem vê o marketing de Angical, o marketing político, diz que Angical não tem problema. E o povo de Angical, eu vou até dar uma dica pro povo de Angical, teste o Bruno Neto, ele na frente da câmera e fora das câmeras. Na câmera ele é um cara, eu já observei. E fora da câmera ele não tem coragem nem de baixar o vidro do carro. Recebi denúncias aqui de uma pessoa do Bela Vista que chegou na prefeitura, as portas da prefeitura estavam fechadas, ela foi pela porta da cozinha lá e conseguiu ter acesso. E o prefeito estava lá dentro, mas mesmo assim não recebeu ela. Então assim, quando a câmera está ligada, ele é o cara. Desligou, acabou-se o homem. É isso? Fernando, é isso mesmo. Eu vou mais além quando a gente coloca, eu vou lhe dar um dado. Nós temos um pré-candidato a vereador, que é o Regis, Regis Mototáxi. Regis Mototáxi. Quando a gente ouve o relato dele, do que motivou ele a entrar na política, é surpreendente. É você votar numa pessoa e por ter votado e por ele ter pedido uma cerveja ao prefeito, foi humilhado. Porque uma cerveja, até ele mesmo, como ele mesmo disse, ele dá para qualquer um. Então, no momento, ele achou que podia humilhar o cara. Fazer aquilo. Não, eu digo, por um momento, o Regis achou que podia pedir uma cerveja. Sim. Aí ele, por conta que estavam, acho que era num banho, não sei aonde, e do nada ele descarregou sobre essa pessoa, o que veio a motivar a vontade para ele ser pré-candidato a vereador. Então, que é um cara formidável, que é o Regis. Humilde, simples, mas verdadeiro. Então, é o ponto em que nós chegamos. Sobre aquele caso, por último agora, dos medicamentos vencidos no posto do Montevidéu. Uma moradora do Montevidéu, a dona Betânia, entrou em contato com a gente, mandou um áudio, mandou documentos, a receita, e ela recebeu remédios vencidos e começou a passar mal na sua residência. Depois, segundo informações passadas por ela, o prefeito, depois da matéria ao ar, você ter lá na Câmara Municipal, ter reclamado, ele foi lá, né? Na casa dela, ver como é que ela estava, né? Se ela estava precisando de ajuda médica. Mas detalhe, ele foi lá, assumiu o erro, né? O prefeito. Mas para a sociedade ele não assumiu o erro. Mandou o líder político dele, que é o professor Berlan, desmentir a mulher, dizer que a mulher não recebeu os medicamentos no posto de saúde do bairro Montevidéu. O que você quer dizer sobre isso, André? O que eu acabei de falar é a grande marca da prefeitura de Angical. Mídia. Aquilo que é negativo, afasta. Aquilo que é positivo, joga para a população, porque é isso que nós temos em Angical. Marketing político. Como é uma coisa que iria manchar a imagem, afasta. É melhor jogar a culpa para a pessoa, que foi o que tentaram fazer. Dizer que a pessoa era que estava errada, que não tinha recebido o medicamento vencido lá na unidade de saúde. A mulher quase morria, né? Que ela poderia ter comprado em outro local. É para ver em que nível nós estamos. É uma canalice de marca maior, né? Dedé, agora vamos para o que interessa. Essa semana, eu joguei um áudio no grupo, acho que foi ontem, sobre uma proposta indecente do grupo político do professor Cassiano. Todo mundo sabe que o professor Cassiano é o candidato da ex-prefeita Neta Santos, que eu tenho o maior apreço, deixar bem claro aqui, a família da dona Neta,
Mas o que aconteceu, eu não sei nem se ela sabe ou se ela autorizou esse rapaz cometer esse crime. Isso é um crime, né? É um crime como político, por quê? O cara, hoje os caras pensam que dinheiro pode tudo. A gente, o cara vem movido a dinheiro, vou lhe oferecer tanta nele, se calou e podemos. Mas diz uma coisa, né? Como foi essa história dessa procura do Cassiano e marcar uma reunião contigo na cidade de Água Branca para tratar desse assunto? Me explica melhor, para mim entender, né? Pronto, na verdade, não foi nem na cidade de Água Branca. O Edivar Cabelos, ele me ligou, disse, André, o professor Cassiano está querendo uma conversa com você. Eu digo, aonde é a conversa? Ele disse lá no Caipirão, né? Ali da BR. Caipirão, ali no João Vieira. Lá no João Vieira. Eu digo, não, rapaz, nesse tempo, Edivar, é muito complicado, a gente tá dando lugar para conversa. E lá, eu não vou essa conversa lá. Mas se ele quiser ir lá no Bela Vista, que é onde você tem um que é onde eu tenho um sítiozinho, a gente pode sentar lá e conversar. Aí ele disse não, que lá também não era bom para ele e tal. E aí acho que o Edivar sugeriu que poderia ser lá em Água Branca, no restaurante. Em outra cidade. Em Cari, que era neutra, em outro local. E combinamos então, o Edivar combinou com ele, que eu não tratei em nenhum momento com ele. Tudo foi ele e Edivar. Não tem nada falado comigo sobre mensagem ou ligação com ele. Você mostrar uns trechos das mensagens? Com o Edivar mesmo. O Edivar me mandou isso aí. E lá, a gente combinou de estar lá meio-dia. E eu fui lá e o aguardei para conversar com ele. E quando eu cheguei lá, eu cheguei primeiro, chegou eu e o Edivar, e depois chegou o Cassiano com o Eri e o Esmeralda, né? Que eu até disse para o Edivar, se soubesse que viriam, porque até então sabia que era eu e Cassiano, que não tinha Eri e nem Esmeralda. Mas já estava lá, chegaram lá, pedi a ele, Edivar, que quando sentasse na mesa, ficasse eu e Cassiano. E assim foi feito. Eles chegaram, o Edivar chamou, saíram para outra mesa e ficamos eu e Cassiano lá. E lá, eu disse ao Cassiano, pronto Cassiano, estou aqui. Qual é a conversa? Porque aí ele foi e me questionou se havia a possibilidade de eu ser candidato a vereador, minha filha ser candidata a vice, que com isso, se eu aceitasse essa proposta, eu ganharia a Secretaria de Educação e ganharia mais 200 mil, que desses 200 mil seria 100 mil para mim, 50 mil para o meu vice, Antônio Wilson, e 50 mil para você, Fernando Campos, que era para ficar em Teresina sem andar em Angical. Olha só aí, pessoal. Para me entender, 200 mil reais, 100 mil para o pré-candidato Dedé, desistir da sua candidatura, né? Isso. 50 mil reais para o vice, nosso vice-prefeito, nosso vice-candidato a prefeito, doutor Antônio Wilson, desistir da sua candidatura. Não ia ser mais nada, Antônio Wilson. Era. Voltar para Teresina também. E eu, comunicador, ganhar 50 mil reais para mim, ficar caladinho, aqui em Teresina. Esquecer minha terrinha. 50 mil é 50 mil. 100 mil é 100 mil. Tremeu, Dedé? Não, Fernando, não tremi pelo seguinte, porque eu já estou preparado para me ir para uma disputa. E eu jamais recuaria disso, né? Mas Vocês falaram a origem desse dinheiro, Dedé? também não perguntei, ele também não disse que era, a única coisa foi que ele me falou, ele me perguntou, eu disse que, aí eu perguntei se ele não poderia ser meu vice, ou se eu não poderia ser o cabeça de chapa. Ele disse que o grupo não me aceitava. Eu digo, se o grupo não me aceita, como é que eu vou para lá? Né? Então aqui nossa conversa se encerra aqui e eu estou indo embora e nós vamos nos encontrar nas urnas, na disputa. Foi uma conversa rápida. Você me falou também que quando falou da parte do Fernando e do Danilson, você mandou de procurar a gente, né? Claro, eu digo, agora eu estou falando por mim, mas converse com o Tom Wilson, converse com o Fernando. E na verdade, Fernando, tem um fato que precisa ser dito. Quando eu sempre disse em todos os lugares, até na frente do nosso vice, doutor Antônio Wilson. Sim. Sempre disse isso em todas as reuniões que nós tivemos. Para Paulo Márcio, quando eu conversei com o Paulo Márcio, quando ele disse que queria eu como vice, eu digo, primeiro resolva o problema com o Tom Wilson. Se você sentar mais com o Tom Wilson e resolver, e o Tom Wilson chegar para mim e dizer que não é meu vice mais, aí tudo bem. Mas o professor Dedé não vai se desfazer do vice. Paulo Márcio te convidou para ser vice de quem, Dedé? Ele me convidou para ser vice da
perguntou se eu aceitaria ser vice da Maria Cabral. Né? E aí ele ficou de conversar, mas isso antes até Então, assim, da gente ter definido o vice. Hoje o G3 está muito unido. Sim, né? sim. Muito Então, unido. assim, você não abre mão da sua candidatura e não abre mão do seu vice. Não. Agora, se seu vice quiser desistir, Aí é outra história, mas tá na mão do vice. e ele tá firme com a gente, graças a Deus. Até ontem tava, eu acredito que hoje ainda também. Ainda também. Mandar um abraço para todo Um mundo que está abraço para assistindo a nosso gente. vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito. Então doutor hoje, Danilo, que, hoje o diga-se de passagem, Ah. é bom que se diga isso. É um pré-candidato a vice que já foi vereador por 2 vezes. tem uma história em Angical. O pai dele já foi vereador, presidente da Câmara, né? Exato. E é um cara que tem muito serviço prestado em Angical, do Piauí, o Antônio Wilson, né? Tem meu respeito também, Antônio Wilson. Então eu e o Antônio Wilson nós vale 50 mil cada um. É por cabeça, é gado agora. Eu até mandei um recado em áudios no grupo, que esses 50 mil reais ele pode guardar para ele. Porque o meu trabalho em Angical continua nessa mesma pegada. Agora o que me espanta é porque eles querem me calar. Existe, me falaste que ele falou da história entre eu e o Dr. Carlos, não é isso? Pode Foi. explicar melhor? Ele falou, acho que o Carlos não aceitaria tá num grupo, se eu aceitasse a proposta, tá num grupo onde o Fernando tivesse por conta da forma que o Fernando, Fernando, se referiu ao Carlos, as palavras que foi dirigida ao Carlos e o Carlos não aceitaria. E que disse que achava que desagregava. Né? E eu até disse que você tem nos ajudado muito, porque é preciso que se diga isso, Fernando. Você tem nos ajudado muito nessa parte de mídia. E que a gente sabe que mídia é cari 0800, que diga-se de passagem. Podem não acreditar, mas é o professor Dedé mesmo não está gastando um centavo com o Fernando. E nem vai gastar, viu, Dedé? Então, Porque aqui é a tribuna. Hoje a TV Rádio Rudia é a tribuna do Médio Parnaíba, em especial de Angical. Porque Angical foi que me deu palco, que me deu palanque, para mim poder chegar nas outras cidades. E Angical é meu berço, é minha cidade. Eu tenho um compromisso com Angical. Né? Então, se eu vim aceitar aqui valores para me calar, eu estou sendo covarde, sendo frouxo com o meu povo. Quando o Dr. Carlos diz que eu não agrego, mas na verdade todo mundo sabe que não agrega é ele. Por que o Dr. Carlos não agrega como político? Não estou falando ele como cidadão e nem como médico. Porque ele foi um dos que abandonaram a oposição de Angical. Se passaram quase 4 anos e ele em silêncio. Quando é no ano das eleições, véspera das eleições, que é agora, o homem aparece, né? Como fosse o salvador da pátria, como se fosse o cara, né, importante, mas não trabalhou pelo povo de Angical. A verdade é essa, não denunciou, não fez oposição, porque a metade de Angical do Piauí, a metade do povo de Angical votou nele. Eu mesmo votei nele. Hoje eu me arrependo, mas também eu não tinha opção. Mas também não conhecia o trabalho do Bruno Neto. Eu poderia muito bem ter votado no Bruno Neto, porque o Bruno Neto veio me pedir voto. Lá no estanque ele conversou comigo, conversou com minha mãe, conversou com minha família. Teve 2 ou 3 pessoas da minha família que ainda votou no Bruno Neto. Então eu poderia ter votado no Bruno Neto porque era a novidade do momento. Né? E a administração da Dona Neta eu já conhecia, mas pelo respeito que eu tinha à Dona Neta, a minha família, a minha avó, que é comadre dela, eu optei em votar no Carlos sem conhecer o Carlos. E hoje eu me arrependo amargamente porque eu vejo que ele só pensa em valores também. Ele hoje está com o Bruno Neto e está com o Cassiano. Será que até o final dessa campanha ele vai estar com o Cassiano? Porque o vereador dele é o mesmo vereador do prefeito, o candidato que é o Evandro Cobal. Então assim, vamos deixar de demagogia, Dr. Carlos e os demais que falam que eu espalho, e a verdade é outra. Quem espalhou a oposição foi a indecisão da Dona Neta, todo respeito com a Dona Neta, mas ela falhou muito na demora da escolha de um candidato à oposição, esperando pelo Dr. Carlos. E o Dr. Carlos, em cima do muro, nem fazia oposição e nem se decidia se era candidato. Essa é a grande verdade. Fernando. E eu continuei na mesma linha, a mesma linha, Dedé, que eu era prestigiado, o pessoal me parabenizava. A Dona Neta fez almoço para mim na casa dela. A Sônia sempre conversava comigo lá na barraquinha dela, lá no Montevidéu. Todos elogiavam o meu trabalho. Quando eu tomei uma decisão de continuar uma verdadeira oposição e continuar a mesma pegada que eu estou, só que com a diferença. O pau que dá no Chico, dá no Francisco. Mas eu não mudei, quem mudou foi eles. A minha posição política é a mesma, de oposição de verdade. Por isso que eu apoio o G3, porque eu vejo que no G3 é um grupo pequeno, mas é um grupo organizado e que tem o objetivo de fazer uma oposição, lutar e defender o povo de Angical. Essa é a minha posição.
E eu fico muito triste, Dedé, em saber que o professor Cassiano, tendo origem pobre, vindo de baixo, que ele mesmo diz, que eu sei a história do Cassiano, não é feia a história do Cassiano, mas vim com esse convite para comprar, para calar um pré-candidato a vice, né? Um pré-candidato a prefeito, que é professor na mesma área dele, e calar um comunicador que leva a verdade para a cidade de Angical, isso, sinceramente, eu fico triste. Eu não fico com raiva dele, não. Eu fico triste, porque a gente vê que o Cassiano, que veio de uma comunidade pobre, era para fazer a diferença e não fazer a velha política que já há anos vem reinando em Angical. Ser bucha política de famílias. Não pode ser assim. Fernando, ó, você tratou um ponto que é importante. Nós participamos da reunião lá na casa de Dona Neta, todos nós. Sim. Onde se prontificamos todos a votar no Dr. Carlos. Sim. Ele não aceitou. Depois... Todos. Eu, Dedé, né, Antônio Wilson. Nesse tempo não existia o nome do Cassiano. Todos. Então o que Dr. Walter. Todos. O que acontece? A oposição, ela tinha nomes, tem nomes bons para disputa. Tinha o nome do Dr. Carlos. A vereadora Maria Cabral também depois foi cogitada. Também não quis. Quando eu coloquei o nome, por não ser um nome que não seria manobrável por eles, não fui aceito. Alegam a questão de passado. O engraçado é que, com o meu passado, eu ajudei a eleger uma vez a Dona Neta. Não foi só, mas ajudei, que eu estava lá. Ajudei a eleger o Bruno Neto. Só que esse é o papel. Quando vem um de baixo que pode ajudar, eles querem podar. Agora, surgiu o nome do Cassiano, que tem todo direito. Mas no momento, é notório na cidade. Quem disser que o nome do Cassiano politicamente é melhor do que o meu, você não vai. Pode ter um ou dois que acham, sim, mas a maioria, se fosse por uma pesquisa, todo mundo saberia. Fizeram uma pesquisa ainda falsa, entendeu? Uma pesquisa que a gente não teve acesso. Não teve acesso a nada. Só o Cassiano, né? Então, que depois até o próprio prefeito fez uma e mostrou que o contrário. Ao contrário. Entendeu? Porque nessa pesquisa existiam os 3 nomes. O meu, do Dedé, os 4. O meu, do Dedé, do Antônio Wilson e do Cassiano. Então hoje, essa que é a grande verdade. O que querem é fantoche. E com o Dedé não dá certo. Eu penso pela minha cabeça. Eu não deixo que os outros pensem por mim. Essa é a minha maneira de ser. E eu acho que deveria ser a de todos, né? Então eu tenho uma preocupação com os angicalenses, que tem que entender uma coisa. Angical tem que acordar para uma coisa. Vamos fazer uma análise rápida, Fernando. Bora. Qual é o sonho de um pai? Ter o melhor para o seu filho. Sim. Não é isso? Qual é o sonho de um partido? Ter o melhor para o seu partido, que é um candidato ter o maior cargo da cidade, que é o cargo de prefeito, não é isso? Então vamos lá. O MDB tem ou não tem o melhor cargo da cidade? Tem, prefeito eleito. Prefeito eleito. Qual é o sentido que faz, então, para o Temisto, que é do MDB, querer tirar o prefeito que aí está, que é do MDB? Então, parem, angicalenses. Preste atenção a isso. Isso é chamar os angicalenses de ignorantes. Eu vou resumir aqui pro povo aqui. O que o Dedé está querendo dizer é o seguinte: o MDB, que é o partido do prefeito Bruno Neto, já tem um prefeito eleito e vai para a reeleição, não é isso? O vice-governador do estado do Piauí, Temisto Cris Sampaio, filho, ele é o vice-governador e presidente do MDB. Ele é o pai do partido. O pai do partido vai querer tirar o filho dele de uma reeleição para colocar uma pessoa que ele mal conhece? Vai? Não. É o que está acontecendo em Angical do Piauí. O que eu entendo, Fernando Campos, não vou falar pelo Dedé, eu vou falar por mim. O que eu entendo, Dedé, é que existe uma jogada entre 2 grupos, o de situação e de oposição, que é o G2, para atrapalhar a oposição verdadeira e facilitar e baratear a campanha do Bruno Neto. Porque também, se não tivesse candidato, ele fosse candidato único, ele ia gastar mais. Tendo 2 vias, ele gasta menos. Aí onde está o negócio? O MDB vai tomar o mandato do Bruno Neto para entregar para o PSD? Não, filhos. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem uma jogada aí. Porque como é que o Cassiano aparece com 200 mil reais
R$200 mil para acabar com o G3, para o G3 ficar no armário, guardadinho. Não existe isso. Primeiro, ele não tem esse dinheiro, todo mundo sabe que é a história do Cassiano, né? Existem pessoas por detrás manipulando isso. Agora eu não sei quem é, mas que existe, existe. Eu não sei se é do lado da situação ou do lado lá, mas existe. É isso que eu estou vendo, estou observando aí. É isso, cara. Fernando, eu hoje vou tocar no outro ponto que vai de encontro ao que eu acabava de falar, que eu tive um encontro, que foi pedido que esse encontro ficasse em segredo, mas eu acho que como praticamente as coisas chegaram a um ponto que não vai ter volta, né? E eu tive um encontro com o Paulo Márcio, lá no escritório do MDB, aqui em Teresina, onde nós tratamos disso, de um assunto que que ele queria que eu fosse o vice da Maria Cabral e que ele convenceria a Maria Cabral. Mas a condição para que isso tudo acontecesse, se minha menina saísse candidata a vereadora pelo PSD, que era para me comprometer a votar para deputado estadual no filho do Temístio, deputado estadual e deputado federal. Porque qual era a jogada? E aí eu lembro até das palavras que ele disse: mas isso, se você falar para alguém, eu morro negando. Não tem problema, Paulo, morrer negando, mas é a verdade. Doa quem doer. Eu me comprometeria de já a votar para deputados estaduais e federais do MDB, que era o filho do Temístio, que era para, quando chegasse as eleições de deputados estaduais, o filho do Temístio ser o mais bem votado dentro de Angical para deputado estadual e tomarem o partido do Bruno Neto, que era o MDB. Olha só. Isso é uma verdade. Pela luz que me ilumina. Esse era o compromisso que o Paulo Márcio me disse. Eu morro negando, Dedé, se você contar isso. Pois tá aí, Paulo, eu estou contando. Porque você dizia que não queria o Cassiano de jeito nenhum como pré-candidato. Agora, aqui é uma verdade que eu estou dizendo. E não tenho medo disso. Porque o que há, os angicalenses têm que entender que há toda uma jogada para voltarem nas próximas eleições de novo para dentro da prefeitura de Angical. Porque estão fora e estão achando ruim. Então eles estão se preparando não para essa eleição, mas para a próxima. Nós tivemos uma reunião na casa do meu amigo Lulu Regina. Eu peço desculpa, Lulu, se falei na sua casa, mas lá... Pessoa do bem, viu, Lulu Regina? Gente muito boa. No primeiro discurso do professor Cassiano, que ele entrou, e eu recriminei lá no dia, não sei se você estava. Eu estava, e recriminei o doutor também. Júnior também. Qual foi a primeira coisa dele? Ele disse: nós vamos começar, que é para se preparar para a próxima. E eu disse que não entraria numa para brincar. E o doutor Júnior até reclamou também, não gostou da frase dele lá, mas estava se preparando que era para a Outra próxima. pessoa do bem, doutor Júnior. Cara, Então, foi um dos mais verdadeiros, né, Que nesse também processo. nos dizia que não era muito a favor e não gostava. Que o Cassiano tinha que ir era para vereador, que ele dizia que o Cassiano não aguentava nem um bloco de 2 minutos num debate com o Bruno Neto. Falou, doutor. Isso, estamos falando, ele tem print também. A gente tem isso. Pois esclarecido, né, esse encontro entre você e o Cassiano, tentou nos comprar, né, recebeu o não como resposta, e vamos continuar a luta do G3 em Angical do Piauí, né, galera? O nome, a chapa ela vai para a rua. Nós vamos conversar com a população, explicar o que é melhor. Fernando, Angical tem um grande problema de marketing, né? Quando é que eu queria tocar nessa questão, que é interessante, para a população entender isso. Quando é que você procura o médico, o hospital? Quando você acha que está doente. Isso. Não é isso? Lá tem que ter um médico. Tem. Isso é uma coisa. O Bruno trabalha muito, o prefeito trabalha muito essa questão que não falta médico no hospital. Isso é um ponto positivo. Não faltou. Lá atrás faltava, a gente sabe. Isso é um ponto positivo. Só que não basta só ter médico. Tem que ter medicamento, Tem que ter equipamento. médico, tem que ter remédio, tem que ter o raio-x Não fica funcionando. concentrado. Que não... Então tudo isso, eu vou lhe dar outro dado. São Gonçalo do Piauí tem convênios com clínica em Teresina. Sim. Que aquele que está lá no interior se consulta com o mesmo médico daquele que tem um plano particular. Mas isso tem que ter boa vontade. Se não quer ter a despesa de uma bomba de uns postos que já dá água gratuita, vai querer fazer um convênio desse? Nunca. Até parabenizar O a povo saúde que se de São dane. Gonçalo, viu? É isso, Fernando. O que a gente quer é mudança e dias melhores para o povo de nossa cidade, de Angical. Então, suas considerações finais, você pode olhar para a câmera. Fica à vontade com o nosso povo, o povo de Angical do Piauí. Eu queria aqui pedir aos angicalenses que olhem com cuidado para as propostas de cada um dos candidatos. Veja o que está sendo feito, o
que está deixando de ser feito, avalie. Se entenderem que o melhor é a gestão que está aí, que votem. Aos que não entendem, eu peço mais cuidado ainda na hora da escolha. Por conta de quê? Para que não caçem meio de voltar o que já não gostavam. Porque foi o novo, nós colocamos o novo para tirar o que era antigo. E agora o antigo está querendo voltar em outra forma? Não. O novo hoje, o que vai representar o povo pobre de Angical é o G3. Que com o G3, Angical terá vez. Meu muito obrigado. Obrigado, Dedé. Tá aí o recado para o povo de Angical do Piauí. Até a próxima.